Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Meu nome é Luca Borges, sou professor de História e hoje proclamo a vocês assistirem a essa aula sobre a revolta da vacina e sua relação direta com o fato que marcou o período compreendido como a Primeira República. A organização desta aula foi um trabalho conjunto das professoras Júlia Vitória, Tamara Marques, Natália Kelly, Isadora de Souza e eu, que vou acompanhar vocês através desta história. Onde e quando aconteceu a revolta? A revolta da vacina, como ficou conhecida, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Brasil, em 1904, entre os dias 10 e 16 de novembro, podendo ser caracterizada como um motim ou revolta popular que teve como pretexto ou motivação a instituição da lei da obrigatoriedade da vacina no dia 31 de agosto de 1904. Importante salientarmos que, apesar da lei da obrigatoriedade ser o estopim da revolta, as causas, na verdade, são mais profundas, estando motivadas principalmente na relação do novo regime republicano e sua atuação em relação às camadas mais pobres do Rio de Janeiro, a sociedade popular da época. No início da República, a cidade do Rio de Janeiro como capital foi o primeiro lugar a sofrer as mudanças provocadas pelo regime, e consequentemente onde suas contradições primeiro se destacaram. Naquele período, houve um aumento significativo na demografia da cidade. Grandes contingentes de pessoas pobres, ex-escravizados e imigrantes afluíram para a cidade, dificultando a distribuição de empregos, alimento e moradia. As regiões centrais da cidade e seus antigos casarões abrigavam os cortiços, moradias onde viviam diversas pessoas em situação de pobreza de forma precária, em geral trabalhadores e operários, dificultando a ação do Estado no combate a doenças, servindo também como a base para justificar as ações do poder público. No governo do presidente Rodrigues Alves e do prefeito Pereira Passos, que tinham como base a reforma urbana e o saneamento básico, essas moradias foram derrubadas. Nesse contexto, o que se percebe então é que a relação do Estado com as camadas populares passou a ser de embate. Os novos cidadãos deviam a qualquer custo adquirir hábitos civilizados nos padrões europeus. Para isso, o Estado reprimia tudo que tinha relação com a cultura popular, como o samba e os capoeiras. Portanto, a relação do Estado com os mais pobres, neste período, foi mais de embate do que conciliação. A revolta. Como mostrado anteriormente, a revolta da vacina se apresenta através da historiografia como uma das revoltas mais importantes do contexto da Velha República. A lei da obrigatoriedade, instituída no governo para combater o surto de varíola, foi seu pretexto imediato. O projeto exigia a comprovação de vacina para inscrições nas escolas, para obtenção de emprego e também para outras finalidades. Vale ressaltar que essas doenças eram causadas por ratos e mosquitos que transmitiam elas para humanos, sendo muitas das vezes fatais. Então, o governo procurou fazer o controle desses animais e insetos para que as doenças parassem de se propagar. É importante ter em mente que a população, especialmente a de baixa renda, estava sempre inserida em um processo de marginalização, vulnerabilidade e desinformação, pois o governo não explicava o porquê da vacina combater essas doenças e o porquê era importante que toda a população se vacinasse. Com tudo isso que estava acontecendo na época, começou a rolar boatos de que a vacina era aplicada nas coxas e nádegas das mulheres e filhas dos chefes de família. Isso fez com que a população se revoltasse ainda mais. Mas vale a pena destacar que esses rumores não eram verdadeiros, pois sabemos que a vacina é injetada no braço das pessoas. Com toda essa situação, os revoltosos e os políticos vão aproveitar esse momento de grande tensão para afrontar o governo diretamente e, consequentemente, a sua gestão. O resultado da revolta foi a detenção de 942 pessoas. Destas, 461 pessoas possuíam antecedentes criminais e foram deportadas. As 481 pessoas restantes foram soltas. 7 estrangeiros foram deportados. As vítimas da repressão que se seguiu foram, em geral, os indivíduos mais pobres que poderiam ter tomado parte na revolta, embora sua participação nem sempre foi comprovada. Os deportados foram amontoados em navios-prisões e enviados para o Acre, enquanto os demais presos foram enviados à Ilha das Cobras, onde sofriam maus tratos. Além da feroz repressão desfechada pelo governo, a população do Rio de Janeiro teria de suportar também
uma epidemia de varíola em 1908, na qual morreram quase 6.400 pessoas. Conclusão. Crítica sobre a República. Perante os fatos acima mencionados, a revolta da vacina em 1904 é um fenômeno que evidencia claramente como o autoritarismo, a exclusão e a desinformação afetavam o cotidiano da população do Rio de Janeiro, principalmente a parcela pobre marginalizada. Por fim, a hipótese que levantamos é a de que, mesmo diante de uma república com ares antirrepublicanos, o povo, estigmatizado e tratado como incivilizado, enxergou no governo a tirania.